figura a seguir representa uma lâmina bimetálica. O coeficiente de dilatação linear do metal A é metade do coeficiente de dilatação do metal B. A temperatura ambiente, a lâmina está na vertical. Se a temperatura for aumentada em 200 graus Celsius, o que vai acontecer com essa lâmina? Olá, pessoal! Sou eu, BF, seu best friend da física. Estamos aqui para resolver essa questãozinha muito boa sobre dilatação linear, envolvendo aí uma parte teórica que é a lâmina bimetálica. Lâmina bimetálica tem várias aplicações. Tudo que você tem um termostato, o que é um termostato? É um aparelho que controla a temperatura. Por exemplo, no ar-condicionado tem um termostato, porque você coloca, por exemplo, numa determinada temperatura. Como é que o ar-condicionado sabe que é hora de desligar e deixar só na ventilação? Porque se ele ficar ligado o tempo inteiro, obviamente a temperatura sempre vai ficar o mais baixo possível. E às vezes você não quer isso, você quer uma temperatura um pouco mais alta, porque não está tanto calor assim. Então, nesse caso, você precisa ter um controle dessa temperatura. Você precisa desligar o ar-condicionado para depois religá-lo. Como é que o ar-condicionado faz esse controle? Usando um termostato. Por exemplo, quando você bota... Acabei de fazer isso aqui nos nossos estúdios, acabei de comer um pão de forma que eu coloquei, fiz uma torrada, coloquei na torradeira. Como é que a torradeira sabe a hora de expelir o pão? Também ela usa um termostato para controlar a temperatura e saber quando tem que jogar o pão para fora, senão ia queimar a porra toda, né? Então, ela usa um termostato. E o termostato funciona com esse conceito que é da lâmina bimetálica, por isso que é muito importante a gente saber. O que é uma lâmina bimetálica? O nome já diz, vai ser uma estrutura onde ela vai possuir dois materiais diferentes, geralmente dois metais, porque metal é um cara que dilata muito. Então, a gente usa aqui, no caso, ele botou aí A e B. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o A de amarelinho. A de amor, bate patinho, sei de coração. Então, aqui é o A. E temos aqui juntos já, esses caras ficam grudados, tá? Você não consegue, às vezes, nem ver a diferença, nem dá pra perceber, às vezes, que são dois materiais diferentes, porque se você usar dois metais, geralmente metal, se os dois forem da cor prateada, né? Você nem vai perceber a diferença entre eles. Então você olha de um lado tá prateado, olha do outro tá prateado, parece que é a mesma coisa, mas não é. Então esses são dois materiais diferentes. Então você tem aqui essa lâmina bimetálica formada por dois materiais, e ele fala que o coeficiente de dilatação linear do metal A é metade do B. Então, eu posso dizer de uma outra forma, se o A é metade do B, é que o B é o dobro do A, concorda? Então, o coeficiente de dilatação linear do metal B vai ser o dobro do A. Qual é a interpretação física dessa coisinha que o problema deu pra gente? Muito simples. A dilatação, ela depende de 3 fatores, tá? Ela depende do quanto de material, qual é o comprimento inicial dele, tá? Então, por exemplo, eu tenho esses 2 pedacinhos de giz aqui, tá? 2 pedacinhos. Vamos supor que eles são compostos do mesmo material, né? Que é giz, pó de giz. E, só que eles têm tamanhos diferentes. Esse aqui, o branquinho é maior, óbvio. O branquinho é maior. E o rosinha é menor. Se eu esquentar esses 2 caras, na mesma variação de temperatura, por exemplo, sair agora de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, esse cara aqui vai crescer mais do que esse, porque o comprimento inicial desse é maior do que esse. Então esse é o primeiro fator que influencia na dilatação, o comprimento inicial. O outro é o material, né? E aí essa influência do material é dado pelo coeficiente de dilatação, que é o alfa. E o quanto você esquenta. Claro, se eu pegar esse pedaço de giz e aumentar a temperatura dele de 5 graus Celsius, ele vai crescer um pouquinho. Agora, se eu aumentar a temperatura em 50 graus Celsius, ele vai crescer 10 vezes mais. Então, quanto maior a variação da temperatura, mais as moléculas ficam agitadas, e a consequência disso é que o corpo vai ocupar um espaço maior. E aí a gente pode reunir tudo isso numa expressão matemática
que diz o seguinte, ó, o quanto o corpo cresce depende desses 3 fatores. Comprimento inicial, do material e da variação da temperatura, tá? Claro que essa questão a gente não vai usar a fórmula, mas eu estou explicando para vocês da onde a gente está tirando a resposta da questão, tá? Bom, você repara que numa lâmina bimetálica, o comprimento inicial vai ser sempre o mesmo dos dois, né? Então esse comprimento inicial do lado B vai ser igual ao comprimento inicial do lado A. Então você já mata esse fator. Esse fator aqui não vai existir, porque eles têm o mesmo comprimento inicial, então em tese cresceriam a mesma coisa. Bom, o ΔT também vai ser igual, porque você vai esquentar os dois na mesma variação de temperatura, né? Isso aqui é um foguinho só, você está esquentando lá com o foguinho, você vai provocar a mesma mudança de temperatura nesses dois, então esse aqui também não entra na brincadeira. Então vai depender agora do material. Como os materiais são diferentes, você pode ter certeza que esses caras vão crescer de forma diferente. Um vai ter que crescer mais do que o outro. E aí quem é que vai dizer para mim e para você, aluno do Desesperando, quem é que vai crescer mais, o A ou o B? O que você acha? Então vamos lá. O coeficiente de dilatação do B é maior do que o A. Então o coeficiente de dilatação diz exatamente isso. Olha, qual é o poder que aquele cara tem de crescer. Então quanto maior for esse valor, mais poderoso é o cara crescer. Então nesse caso, o B cresce mais do que o A. Então vamos escrever isso aqui. Então B dilata mais do que o A. Então isso aqui é muito importante em várias questões envolvendo dilatação. O alfa, ele vai dizer isso, ele vai dizer o quanto aquele cara é poderoso de aumentar a temperatura dele. Sacai-vos! Então é isso aí. Então já sei que o B cresce mais do que o A. Se o B cresce mais do que o A, você pode ter certeza que no final da brincadeira esses caras não vão ficar retos. Porque se eles ficassem retos e não entortassem, eles teriam o mesmo tamanho final. Mas eles não podem ter o mesmo tamanho final porque o B cresce mais do que o A, certo? Então só existem 2 hipóteses aqui, tá? Se na hora você ficar meio enrolado, faz esse desenho que com o desenho você mata na hora. Quer ver? Eu poderia ter essa situação, ou seja, a lâmina, deixa eu botar aqui dois tetinhos aqui, ó. Então eu poderia ter essa situação aqui, ó. Vou exagerar, né? Claro, ele não entorta desse jeito. E assim, o outro cresceria. E a lâmina entortaria para a direita. Ou você teria uma situação assim. Fechando o desenho, olha. Fechando o desenho, a gente teria uma paradinha assim. Um desses 2 desenhos é impossível de acontecer, de acordo com os dados do problema. Qual é o impossível aqui? Se a gente deduz pelo problema que o alfa do B é o dobro do alfa de A, significa que o alfa do B é maior do que o alfa de A, então significa que o B dilata mais do que o A. Então no final da brincadeira o B tem que ter um tamanho maior do que o A. Ou seja, o rosinha tem que ser maior, ter um comprimento final maior do que o amarelo. Isso aqui é possível? Não, né? Porque claramente esse pedaço de fora aqui, que é o amarelinho, né, teria um comprimento maior do que a parte interna, que é o rosinha. Então, claramente, isso aqui é impossível, porque o A não dilata mais do que o B. Então, esse seria o correto, porque aqui você tem exatamente essa parte aqui, externa, maior do que a parte interna. Então, você teria B maior do que A, o que bate exatamente com o problema. Ou seja, a lâmina entortou para a esquerda, né? Ela entortou para a esquerda. Qual é a resposta? Letra E. Se curvará para a esquerda. Show? Então, na verdade, quando você esquenta um corpo, ele dilata para o lado que cresce menos.
tá? No caso aqui você vê que ele dilatou para o lado do A. Então tá aqui, ó, dilatou para o lado que cresce menos. Agora cuidado, porque se você esfriar ao contrário, tá? Esfriar, ele entortaria para o lado que dilata mais. Então cuidado com essa brincadeira na hora da decoreba. Quando você esquenta, note isso aí no seu caderno, quando você esquenta, o corpo, a lâmina entorta para o lado que cresce menos. Quando você esfria, ela entorta para o lado que cresce mais. Mas 95% das questões de lâmina bimetálica você vai esquentar, você vai aumentar a temperatura. Mas pode acontecer de ter algum probleminha que você vai esfriar, tá bom? Então por isso que você está aqui no desesperando, porque olha, você só vê essas nuances dentro do exercício, tá vendo? Sensacional. Bom, até tossi de tanta emoção. Bom, então a gente matou a resposta, mas na hora é só você fazer um desenhozinho desse, não precisa decorar, só tem duas possibilidades, que você vai ver que um é o absurdo, fisicamente falando, e o outro é o correto, tá? Então o grande segredo está aqui, é como ele vai falar ou relacionar o coeficiente de dilatação entre um e outro. Show de bola? Então terminamos mais uma questão. É isso aí, muitíssimo obrigado por estar aqui nos esperando comigo. Grande abraço, arrebenta na prova, grande beijo.